Quer aprender a fazer um delineado bem sexy que deixa o olhar marcante e intenso? Então vem assistir esse vídeo comigo. Meu nome é Letícia Pequeno, sou maquiadora e hoje eu estou aqui na Beleza na Web para ensinar para vocês a como fazer um delineado gateado que deixa o olhar bem marcante de uma maneira bem fácil. Mas antes, eu quero que vocês se inscrevam no canal e siga a Beleza na Web para acompanhar muitos vídeos. Então, gente, eu já estou aqui com a minha modelo, a Bruna, e como o foco é total nos olhos, eu já iniciei a pele, apliquei base, corretivo e contorno, e agora eu vou ensinar vocês a como fazer esse delineado perfeito. Antes de começar a maquiagem, eu gosto sempre de utilizar um corretivo fixador, para dar mais intensidade e durabilidade na minha maquiagem. Com o auxílio de um pincel fofinho, eu venho com uma quantidade de produto, sempre aplicando no centro dos olhos e depois levando para as extremidades do canto interno e externo. E com batidinhas, eu vou esfumando esse produto para não deixar nenhuma marcação. Nessa hora é importante que a sua cliente ou modelo fique com os olhos fechados para não criar nenhum vinco. O próximo passo é iluminar abaixo da sobrancelha, para darmos ênfase nessa região, deixando assim a sobrancelha mais evidenciada. Como o nosso foco é delineado, eu também vou aproveitar essa sombra e iluminar o canto interno dos olhos, para a hora que nós formos fazer o nosso delineado de gatinho, ele ficar bem destacado. Eu sempre gosto de aplicar essa sombra com um pincel fofinho mesmo de esfumar, para que não fique nenhuma marcação. A gente vai iniciar um degradê de sombras e eu vou utilizar uma paleta de pó. Eu vou usar pó como sombra. Eu adoro fazer esse tipo de misturinha. Com um pincelzinho mais achatadinho. Logo em seguida, depois de onde a gente iluminou esses olhos, eu venho com batidinhas e uma quantidade dessa sombra, ou melhor, desse pó que eu estou utilizando como sombra, e venho sempre dando batidinhas precisas e contínuas, para aderir bem essa sombra no nosso fixador. Nessa hora eu tomo muito cuidado para vir só até o meio da sobrancelha, para deixar um pedaço sem sombra, apenas com fixador, para fixar o nosso degradê de cores, e não invadindo assim com toda a parte clara dessa maquiagem. Para dar continuidade na nossa maquiagem, eu vou começar a trazer com os tons mais marrons para poder iniciar esse degradê. Sempre começo com uma cor mais clara. Um passo sempre importante nessa hora é tirar o excesso do pincel, para que esse produto em excesso não venha cair na pele. Inicio sempre com batidinhas, canto externo dos olhos, batidinhas com a mão mais delicada e precisa. À medida que eu vou aproximando esse marrom da minha sombra mais clara, eu venho diminuindo a intensidade e dando batidinhas para uma cor entrar na outra e deixar um degradê bem harmônico. Eu sempre gosto muito, na construção dos meus esfumados, olhar e analisar de frente a minha cliente ou modelo. Então, se eu estiver maquiando ela deitada ou sentada, eu dou um passo à frente. Dessa forma, eu consigo ampliar a minha visão e ter um aspecto no geral de como está ficando essa maquiagem. Sempre que eu acabo esse primeiro esfumado, que eu considero o mais importante, porque é sempre uma cor um pouco mais clara, o que inicia o degradê, eu venho com um pincel limpo, fofinho mesmo, e sem produto eu dou acabamento em volta de todo esse esfumado que eu elaborei. Porque se ainda existir alguma marcação, nessa hora eu já vou esfumar bem melhor. Agora, para intensificar ainda mais esse esfumado, eu vou usar um marrom, uns 2 tons acima desse primeiro, para deixar esse olhar um pouco mais marcante e mais bonito. Porém, se você desejar uma maquiagem mais leve,
mais sofisticada, que não tenha tanto escuro, você pode parar por aqui mesmo e fazer o seu delineado conforme eu vou ensinar a seguir. Nessa cor mais intensa, muitos alunos meus têm dificuldade, mas o tamanho do pincel influencia muito. Nessa hora eu estou utilizando um pincel fofinho, porém ele é um pouco menor do que eu utilizei anteriormente. Isso facilita muito na hora de esfumar e não ultrapassar o primeiro degradê que a gente acabou fazendo. Sempre o sentido do meu pincel é dando batidinhas inicialmente, porque dessa forma o pigmento da sombra entra já em contato com a pálpebra. Então eu vou depositando e somente depois eu vou arrastando com leves batidinhas, e isso ajuda muito e influencia não deixar o seu esfumado marcado. Outra dica é não segurar o pincel muito pela ponta, porque dessa forma o peso da minha mão vai influenciar na hora de depositar a sombra. Se eu quero com uma média intensidade, eu seguro ao meio do pincel. E se eu quero mais leve, mais fluido, na ponta. Nessa hora eu quero médio, então eu vou segurar ao meio do pincel. Agora que eu não tenho mais nenhum excesso do meu pincel, apenas com leves batidinhas, e agora sim, segurando mais na ponta, eu venho trazendo com batidinhas para deixar esse esfumado mais alongado. Uma dica muito bacana que eu dou para vocês é sempre olharem a sua cliente no espelho. Dessa forma eu tenho uma visualização completa do esfumado e da maquiagem em cada formato de olhos. Finalizamos a parte do degradê da maquiagem, e como essa maquiagem ela é inteira opaca, eu resolvi dar um ponto de luz no canto interno, jogando um pouquinho de brilho. Com o auxílio de um fixador líquido, eu vou borrifando na pálpebra toda, até eu ver que umedeceu bem. Isso vai fazer com que o esfumado fique mais intenso, e quando ele começar a secar, é hora de colocar o brilho. Só que é muito importante, esse brilho ele só pode ser bem fininho, senão ele começa a cair nos olhos. Para aplicar esse brilho, eu vou utilizar um pincel fofinho, porque dessa forma o brilho vai ficar mais esfumado e não vai ficar muito concentrado em um lugar só. Com batidinhos bem levinhos, eu vou depositando, porque nessa maquiagem eu quero apenas um ponto de luz e alguns reflexos. Eu não quero esse brilho muito concentrado. Esfumado finalizado, agora chegou o grande momento do delineado e eu vou ensinar todos os meus truques para vocês. Com um delineador em gel e um pincel chanfrado bem fininho, eu inicio esse delineado, sempre analisando qual espessura que eu vou poder fazer esse delineado. Cada formato de pálpebra, de olhos, possui um tamanho onde a gente pode trabalhar. No caso da Bruna, eu peço para ela ficar com os olhos abertos e eu meço a altura do côncavo dela. E eu vou fazer apenas 1/3 da pálpebra móvel, porque dessa forma, quando ela abrir os olhos, o delineado não vai sumir em toda a pálpebra. Esse é o meu grande segredo para ter sempre um delineado perfeito em todos os formatos. Eu vou segurar firme, mas para a lateral. E isso também facilita para quem tem alguns vincos na pálpebra, porque a gente consegue esticar com esse movimento. O outro dedinho dá uma leve segurada para dar uma leve erguida na sobrancelha. Dessa forma, eu consigo deixar a minha mão bem firme e a pálpebra também. Com o delineador em gel, eu venho fazendo um traço preciso e bem fininho, pois eu prefiro fazer um delineado menor e depois ir aumentando se for necessário. Pedi para a Bruna olhar para baixo, porque dessa forma eu consigo encaixar melhor o pincel para fazer essa voltinha do canto interno. Novamente peço para ela abrir os olhos e vou pedir para ela olhar bem retinho para poder analisar a altura, se eu ainda posso subir ou se eu já ultrapassei esse limite.
Trabalhei o delineado em toda a pálpebra, agora vamos iniciar o gatinho. Sempre que eu vou fazer esse delineado, peço para a modelo abrir os olhos, viro o cabinho do pincel e vou medir o lateral do nariz com o finalzinho da sobrancelha. Mas não precisa ser necessariamente em direção da sobrancelha, senão ele poderia ficar ou muito baixo ou muito alto. É apenas para nós termos uma referência. Eu acho muito importante o primeiro traço sempre ser com os olhos abertos. Então, vou pedir para ela sempre fixar em um ponto, para que dessa forma fique mais fácil para a cliente também conseguir, manter esse olhar fixo. Produto bem diluído, bem na raiz dos cílios inferiores, eu puxo o primeiro traço. Dessa forma, fica muito mais fácil e prático eu conseguir igualar os dois lados. Logo após esse primeiro passo, eu já posso pedir para a Bruna fechar os olhos para mim continuar esse risquinho. Como eu gosto de um delineado mais marcante, eu vou alongar um pouquinho mais, sempre com pouco produto. Excesso de produto não é o segredo. Se for necessário, a gente reaplica. Agora, para fechar esse delineado, eu vou tomar como medida a parte superior da linha do delineado onde acabamos de fazer. E venho com a mão bem precisa e retinha em direção à base. Só depois venho preenchendo . Sempre depois de utilizar o delineador em gel, eu gosto de vir com um líquido, porque além de deixar mais pretinho, ele vai deixar mais mate, selando assim esse nosso delineado, para não correr o risco de carimbar na nossa sombra e acabar manchando. Dessa forma, ele vai durar por muito mais tempo. Finalizamos o primeiro lado, olha que lindo que ficou. E agora eu vou finalizar o segundo lado e já volto com vocês para a gente terminar a parte inferior dos olhos. Prontinho, delineado finalizado, agora nós vamos completar esse look. Eu gosto sempre de utilizar o lápis preto na linha d'água quando eu vou fazer esse delineado no canto interno, que é o que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Então, com o auxílio de um lápis preto, eu vou pigmentar toda a linha d'água, sempre borrando um pouquinho desse produto para fora, deixando o pincel um pouquinho mais deitado. E à medida que eu vou chegando no canto interno dos olhos, eu já inclino esse pincel para que esse efeito já comece a ser formado. Você pode contornar esse cantinho interno aqui também. Pegar um pincel que tenha ponta um pouquinho mais precisa para facilitar essa aplicação. Agora eu pego como limite o finalzinho do nosso delineado e sujo um pouquinho com o excesso desse lápis. E rapidamente, com um pincelzinho de precisão, eu vou esfumar para não deixar nenhuma linha, mas eu gosto muito de borrar com o lápis nessa região para deixar esse esfumado bem marcante, completando assim o nosso look. Movimento sempre de vai e vem e aos poucos eu vou completando até o canto interno. Com o mesmo pincel que eu usei para esfumar esse lápis, só que sem excesso nenhum, eu vou pegar a sombra, sempre uma sombra intermediária, para poder selar. Agora, com o auxílio de um pincel mais fofinho, eu vou pegar a primeira cor que nós iniciamos essa maquiagem, porque ela é uma cor bem clarinha e ela vai me ajudar a apagar um pouquinho dessa marcação que ficou no nosso esfumado. Agora, com o auxílio de um pó bem levinho, bem próximo ao tom da pele da Bruna, vou pegar um pincel fofinho também e também vou subir um degradê para apagar ainda mais essas marcações.
Agora já estamos prontos para fazer o nosso gatinho no canto interno dos olhos. Sempre que eu vou fazer esse detalhe no canto dos olhos, eu gosto de pegar pouquíssimo produto para não ter perigo de manchar e utilizar somente a pontinha do pincel chanfrado. Esse é o segredo. Peço para ele olhar lá em cima e acompanho a linha d'água, deixando sempre o começo mais marcadinho e levando a ponta do pincel reta, invadindo um pouco a pele dela. Fiz esse primeiro traço retinho, agora eu vou completar da linha d'água de cima com a pontinha desse primeiro traço. Finalizamos esse primeiro traço, agora eu vou finalizar o outro lado, a parte de baixo, e logo mais eu venho com vocês para a gente finalizar essa maquiagem por completo. Agora sim, finalizado o nosso olho, olha que maravilhosa que ficou. Então temos o gatinho tanto no canto interno quanto no canto externo. Olha que olhar marcante. E para completar esse look, eu vou aplicar a máscara de cílios e os cílios postiços. Eu sempre gosto de aplicar a máscara antes, para na hora que eu encaixar os cílios, poder unir os dois perfeitamente. Eu já vou aproveitar e vou aplicar essa máscara nos cílios inferiores. Eu gosto muito do efeito que dá os cílios inferiores, então eu acabo aplicando até 2 máscaras, uma alongadora e outra menor, que eu consigo deixar os cílios mais definidos. Depois de cílios postiços aplicados, para finalizar o nosso look, eu vou aplicar um rímel de sobrancelha e o gloss. É isso, maquiagem finalizada. E o último passo, gosto sempre de aplicar uma bruma por todo o rosto. Isso, além de trazer um ar mais refrescante para a pele, deixando um viço, ajuda a fixar mais a maquiagem e a assentar todos os produtos. E esse foi o resultado final. Observem como o olhar da Bruna mudou, ficou muito mais marcante, conseguimos criar mais profundidade, deixando assim um olhar mais sensual, e eu espero que todos vocês tenham gostado. Deixe aqui seu like e o seu comentário. Um grande beijo e até a próxima!